Essa mesa número 2 se chama A Primeira Década da Pós-Graduação do Antigo IUPERJ. Os convidados são 1, 2, 3, 4, mas eu de antemão devo alertar os presentes de que o professor César Guimarães não pôde comparecer por razões de saúde. Então a nossa mesa ficará privada dele, lamentavelmente, mas teremos os nossos excelentes outros convidados. Professora Maria Regina Soares de Lima. Professora Neuma Aguiar, a quem eu peço ter a bondade de compor essa mesa. Professor Charles Peçanha. Eu passo a palavra para a professora Maria Regina Soares de Lima, tecer suas considerações sobre a primeira década da pós-graduação do antigo IUPERJ. Lembrando que a professora Maria Regina foi aluna da primeira turma de mestrado. Não estou errado, não, né? É verdade. Bingo! Então ela tem tudo a contar e nada a esconder. A gente tem 2 horas de exposição. A gente depois tem pergunta ou é só exposição? Tá, então eu imagino que a gente pode fazer um sistema de 20 minutos, 30 minutos e depois a gente abre para a plateia. Obrigado. Eu queria agradecer o convite do Luiz Augusto, aliás, dar os parabéns pela excelência da organização do evento, o papel enfim, todo o trabalho que foi feito com os estudantes, enfim, impressionado. Acho que nunca, alguém falou que eu nunca tinha visto um evento tão bem organizado. Eu acho que os próximos eventos devemos delegar os estudantes para organizar, porque realmente... Mas, enfim, Luiz Augusto, eu fiquei em dúvida, né? E lamento muitíssimo que o César não esteja aqui, porque ele é um dos fundadores, né? Eu não sou fundadora da instituição, mas eu, na verdade, como disse, eu entrei em 66 como pesquisadora assistente do IUPERJ. Eu tinha uma bolsa da CAPES, ou do CNPq, de aperfeiçoamento. Enfim, era o que a gente chamava bagrinho, né? E fui aluna da primeira turma de mestrado, em 69. Né? Depois, em 72, eu fui para os Estados Unidos, onde eu fui fazer meu doutorado, e voltei em 75. Né? Em 76, já estava aqui, já era coordenadora de mestrado, porque isso era uma das características, não dava para esperar. As pessoas chegavam, já tinham logo funções executivas, enfim. Enfim, então, a minha perspectiva não é uma perspectiva de alguém que fundou a instituição. Supõe-se que os 10 primeiros anos seja um relato, né, de quem fundou a instituição. Mas não é. Enfim, então, a segunda razão é porque, para mim, é muito difícil falar com alguma objetividade, com alguma neutralidade sobre o IUPERJ, porque o IUPERJ se confunde com a minha vida profissional. Para mim, o IUPERJ era, ou foi, ou é, uma instituição total. Então, eu não tenho... Eu vou um pouco aqui, e, aliás, porque o Luiz Augusto nos deu total liberdade, eu vou um pouco refletir sobre como eu participava, como eu via tudo aquilo, a minha perspectiva como estudante, como pesquisadora e depois como professora apenas a partir de 75. Né? Então, é um relato, eu vou fazer um relato bastante informal e também com fragmentos da minha memória, porque, por acaso, eu estou enfim, coincidiu esse momento em que eu tive de dar vários depoimentos, falar muito da minha vida, então é uma coisa muito estranha, numa certa idade, você começar a pensar o que você já fez. Você começa a achar que fez tudo errado, ou que podia ter... Começa só a ver defeito no que você deixou de fazer, especialmente o que você deixou de fazer. Então, são pedaços assim, de alguns momentos, alguns aspectos, e eu trouxe, para não dizer que, na época, quando o Luiz Augusto me pediu, eu não achei, mas eu trouxe um relatório de 1976. Eu até vou chamar a atenção a alguns aspectos, portanto, um relatório 5 anos depois que o IUPERJ tinha sido
fundado. A sensação, assim, como estudante, né, como pesquisadora naqueles anos de chumbo, né, em 66, etc., na Praça 15, onde foi a primeira sede do IUPERJ, a Praça 15 é onde está Cândido Mendes. Nós tínhamos uma sala, onde tinha uma sala de aula, e depois tínhamos uma sala separada em que nós ficamos lá em cima, no puleiro, né, uma espécie de um giralzinho. E, então, lá começou o IUPERJ. Na verdade, o IUPERJ começou na mesa do professor Cândido Mendes, antes um pouco, daquela época estava o Machado. Mas, enfim, aí estou falando já no momento em que já está caminhando para a fundação do mestrado. Então, e depois, o que me marcou muito também foi na Paulino Fernandes, né, onde talvez a gente viveu os momentos mais difíceis do ponto de vista do contexto da ditadura. Então, na verdade, do meu ponto de vista, eu via no IUPERJ eu tinha duas sensações. Uma sensação de refúgio, de abrigo, né, em que, naquele momento muito difícil para todos nós, né, já estavam, né, Vanderlei, o César já estavam, tinham outras pessoas, enfim. Era um momento em que a gente podia falar de política, estudar política, e pessoas que pensavam como a gente, né? Eu acho que isso é muito importante em momentos difíceis, né? Momentos em que o contexto é difícil. Não estou dizendo o contexto em que vivemos, não o contexto pessoal de cada um, em que você poder falar, poder partilhar com as pessoas é fundamental, né? Que você vê que as pessoas estão, enfim, é uma maneira, né? Uma certa catarse. Você então respirava. Eu acho que se respirava política na instituição, né? Não só falando, aprendendo, estudando, mas o contexto. Então, era um contexto, assim, eu diria, de refúgio. Mas era também um contexto, uma sensação em que o Renato já expressou isso hoje, essa manhã, também em que parava uma sensação horrível de desconfiança, né? Isso já começou comigo na universidade, em que qualquer pessoa você achava que podia ser um espião. Isso era muito comum, e muitas vezes acho que a gente, mais talvez na universidade, a gente cometeu algumas injustiças. As pessoas, espião da ditadura. Ah, não, espião. Ai, meu Deus. Você não... Bem, e ao lado dessa desconfiança havia também, isso foi muito mais no caso da Paulino Fernandes. Paulino Fernandes é aqui em Botafogo, que nós ocupamos o prédio todo. Que eram muitos pesquisadores, muitos alunos, muitos professores e muitos hóspedes ocasionais, né? Quem eram esses hóspedes ocasionais? Nós não sabíamos muito. Nessa época eu era apenas pesquisador. Eram pessoas que passavam pelo IUPERJ. Às vezes eram alocados em pesquisa, às vezes ficavam com tempo, eram pessoas que o regime perseguia, procurava. Por isso que tínhamos tantas visitas indesejáveis, né? E que sempre davam muito medo. Mas eram pessoas que, algumas até caminho do exílio, etc. E, de certa forma, eu acho que é uma coisa não estudada, muito difícil, né? Mas eu tenho a impressão que, naquele momento, se constituiu no Rio de Janeiro, pelo menos no Rio de Janeiro, uma certa rede de proteção que ia além, vamos dizer assim, dos esperados. Proteção que podia atingir até família de pessoas que não tinham nada a ver com a militância política. E o IUPERJ era uma dessas redes. Então, passava muita gente por lá. E havia um silêncio, assim, tácito entre nós, de nem perguntar quem eram, simplesmente éramos apresentados, etc. Que quanto menos saber era melhor. Naquela época, quanto menos você soubesse, era melhor. Então, são essas duas. E aí chegavam aqueles homens, né, estranhos, como disse o Renato, perguntando
por alguém, etc. E aí realmente batia um certo medo. Mas, enfim. Então, mas eram essas duas sensações assim, que eu me lembro muito fortemente. Nesses primeiros momentos, especialmente, isso ficou mais forte, talvez, quando estávamos na Paulino Fernandes. Eu queria falar um pouquinho do contexto do mestrado. Como eu disse, eu não participei das conversas que envolviam o Vanderlei, envolvia o César, envolvia o Amaury, acho que envolvia o Carlos, né? O Cândido, evidente. E tinham encontros nos Estados Unidos, enfim. Nessa época, eu era apenas pesquisador. Eu não participei dessa montagem, não sei. Eu acho que o Projeto Memória vai resgatar, né, quem fez a concepção do programa, mas eu diria, eu fui da primeira turma, né, de 69. E eu me lembro, inclusive, das questões da prova, né? Deve ter sido uma delas era sobre os elitistas, o Michels. Por acaso, esse ano, na nossa seleção, o Michels estava presente também, enfim. O autor perene, uma homenagem aos 50 anos, sem saber. Mas, enfim. E uma questão de pensamento político, né? E nesse primeiro semestre, na verdade, eram 2 cursos. Um curso de teoria sociológica ou algo no gênero. Eu tentei achar, não tinha anotação nenhuma, com a Maria Silvia Carvalho, da USP, né? E um curso de pensamento político brasileiro, né? Com o Bolívar Lamounier, que eram, especialmente pensamento político brasileiro, era um tema absolutamente novo, né? Na universidade, já vou falar sobre isso. Eu me lembro até que, na época, eu escrevi um paper com a Eli Diniz e publicamos, enfim. E depois vieram o Carlos Rosenbaum, né, veio o Edmundo Campos e o Peter MacDonald. O que eu queria ressaltar, isso assim, um pouco a minha experiência. Eu, na verdade, não me lembro o que aconteceu no segundo semestre. Eu só me lembro, assim, esse primeiro semestre foi assim, determinante, porque parece que você estava entrando num mundo novo, né? E eu estava na universidade durante o golpe, né? Enfim, mas era um mundo novo. E olhando assim agora, olhando um pouco a partir de agora, para mim, o que significou criar um mestrado? E eu vou falar de ciência política porque foi o primeiro, né? O primeiro mestrado foi em ciência política, em 69, em plena ditadura. E qual a implicação da criação naquele momento, na trajetória nacional do próprio UPERJ? A primeira delas, quer dizer, fora, digamos assim, sua dimensão política, mas assim, pensando mais do ponto de vista do que seria o mestrado, a pós-graduação no UPERJ, em relação ao sistema de pós-graduação, que não existia, evidentemente. Primeiro, é o que a literatura chama de vantagens de ser pioneiro. Isso você estabelece uma agenda para os demais, né? Os demais programas que vêm depois da gente. Quer dizer, isso, de certa forma, isso é uma coisa verdadeira. Às vezes, isso é apresentado como uma forma meio arrogante, mas é verdade. Se não existem outros semelhantes, os que vierem depois vão tentar fazer igual a você, né? Nesse momento, você só tem 2 mestrados, que é o UPERJ e o DCP da UFMG, né? E também é necessário chamar a atenção, o DCP também com uma estrutura de organização muito semelhante ao nosso, que não existia ciência política enquanto tal. A ciência política é uma invenção norte-americana. O termo, nos Estados Unidos, usa-se governo. Então, não existia, né? E vou falar um pouco sobre isso. Depois o Neumann vai falar um pouco mais da sociologia, não vou entrar na sua área, né? E eu acho que um dos aspectos que eu acho que foi, digamos assim, interessante de pensar e que acabou se tornando hegemônico, né? É a organização por disciplina, porque
não sei se a pós-graduação já existia, não sei em São Paulo, mas era tutorial, que é o sistema europeu. O nosso sistema é o sistema norte-americano, organização por disciplina, em que o estudante fica menos preso ao seu orientador. O tutorial, na verdade, o estudante depende, seu destino depende do orientador. E essa dimensão por disciplina, que é um modelo, não é nem anglo-saxônico, eu acho que é mais norte-americano, não era comum. Então, eu acho que isso foi um exemplo, uma dimensão que se tornou dominante nos outros mestrados, né? De ciência política, né? Estou falando da ciência política, né? Também a ideia de ciência política, ela não existia como tal. Na verdade, a formação era uma formação anterior, mesmo na universidade, mais ensaística, com forte predomínio, não era marxismo, mas de uma visão da política como resultado das forças sociais, né? Eu acho que um pouco que eu me lembro da minha formação na sociologia, e a análise da política trazia uma dimensão diferente, que era a dimensão de que essas forças sociais, as classes sociais, não se manifestam diretamente na política, elas são, de alguma forma, filtradas ou direcionadas ou agregadas pelas instituições, né? Então, a dimensão do estudo das instituições era uma coisa nova, estudar os partidos, né? Nessa época, eu vou até mencionar aqui quais eram as disciplinas mais comuns, elites, né? Enfim, a gente era uma coisa, era novidade, e era novidade no contexto que se formava. E a segunda pilar também, que eu acho que foi muito importante, especialmente com o Carlos Azenbaum, naquele momento com Peter McDonald, era análise, era metodologia e estatística. A ideia de que os dados têm de ser, de alguns dados falam por si próprios, né? Tem de ser organizada, a pesquisa empírica, né? E isso foi muito forte, né? No momento fundador, eu acho que é uma das marcas da instituição. E o terceiro pilar, que até o Vanderlei já menciona no seu depoimento, que é o estudo do pensamento social e político brasileiro. Isso era, então, praticamente sistemático, né? Os nossos autores, enfim, não eram estudados, né? E o estudo sistemático, eu acho que é terceiro desse tipo da estrutura curricular era original. Então, esse modelo se difundiu, né? Havia um outro elemento que, inclusive, que é muito forte nos anos 70, especialmente, eu vou mostrar aqui com o relatório que eu trouxe, que eu esqueci de dar ao Luiz Augusto, dei depois, mas também não faz muita diferença. É um livro aberto, né, o projeto lá. Enfim, que era vincular o ensino à pesquisa. Se fazia muita pesquisa na primeira década, como sempre se fazia, mas eu acho que é importante, eu trouxe, é impressionante esse relatório, 5 anos de funcionamento, e então tinha equipes de pesquisa, isso foi assim muito importante, né, para a ideia de nem que os projetos não necessariamente eram sobre os temas das dissertações, mas geravam temas e geravam um aprendizado, né, na pesquisa. E uma outra vantagem do pioneirismo é que, como não haviam outros, o IUPESP podia recrutar os melhores da sua geração, the best and the brightest, né? Isso, enfim, não estou dizendo que eu era, enfim, não é isso, mas é que... por quê? Porque, na verdade, é isso que eu vou reforçar o que eu já disse na minha entrevista. Enfim, não eram os melhores de um segmento das mulheres. Vou falar das mulheres, né? Na minha geração, né, uma mulher vindo da classe média alta, estudando no colégio de freira, etc., daqui a pouco vai ficar conhecido por isso. Haviam 4 trajetórias para essas mulheres, né? Isso também estou chutando, né? Mas chutando a partir da minha experiência. Que era a primeira trajetória familiar, fazer o que seus pais tinham feito, o que sua mãe tinha feito. Isso é, casar, ter filhos, não trabalhar. A segunda trajetória era o que a gente chamava, na época, o desbunde. Desculpe a palavra, mas era ser hippie. Ser hippie, né?
como é que é? Drug and rock and roll, enfim, era isso. Era o desbunde, né? Sexo, droga e rock and roll. É isso. A segunda trajetória era o desbunde. Várias pessoas que eu conheço foram para essa trajetória. Era parte, gente. A terceira era a militância política, mas na clandestinidade, né? Aí, nessa época, já começa a militância na clandestinidade. E a quarta era fazer pós-graduação. Então, desse quarto segmento, evidente, podia-se fazer uma boa... Não. Mais ou menos. Era mais complicado. Eu não sei. Eu acho que não era incompatível você casar, mas você só só ter família. Era isso que eu quero dizer. Não. Eu acho que era um pouco. Você tinha de estudar, né? Tinha de estudar para valer, né? Não dá para fazer desbunde e fazer pós-graduação. Mas, enfim, pelo menos eu nunca consegui. Mas, enfim, pode ser que... Mas, enfim, então, e eu me lembro que... Eu me lembro muito dos meus alunos, meus colegas masculinos, eu me lembro do Renato Bosca, evidente, e do Olavo, mas eu me lembro mais das mulheres. Eu estudei a prova com a Eli Diniz, nossa querida Baby, a Vera Pereira e a Vilma Figueiredo. Fizemos um grupo de estudo, enfim. E havia um instrumento de difusão que era o livro amarelo. Eu não consegui achar nenhum livro amarelo, verdadeiramente, ele era todo amarelo. Esse é de 90. Né? Esse livro tinha todas as emendas e esse livro circulava. Né? E ele era um instrumento de difusão muito importante, né? Que foi utilizado, enfim, que se tornou, também não havia internet, né? Eu acho que era aqui, já era mimeógrafo antes, né? Mas, enfim. E ao longo, evidente, do ponto de vista de qualquer instituição, essas inovações elas se difundem, né? E a instituição deixa de ser pioneira, né? Todo mundo fica mais ou menos igual, né? Então, quer dizer, na verdade, é um momento em que você precisa dar um salto, né? Eu acho que a nossa conjuntura crítica para esse salto foi os anos 80, né, que eu não vou falar, com a criação do doutorado e com o financiamento da FINEP, né, que eu não sei exatamente a data, mas, enfim. E aí o doutorado, de alguma forma, seguiu a mesma estrutura do mestrado, com as disciplinas obrigatórias, optativas, etc., aumentando, evidentemente, o leque de professores, né, do conjunto inicial. Né. Então, eu vou muito rapidamente, só para aproveitar, né, nós temos, na época, um volume organizado em dezembro de 76, o ensino e a pesquisa no Instituto Universitário de Pesquisa. Uma das partes está no sumário, mas ela não está no texto, que é as teses concluídas. Eu não entendi por quê. Tentei, não sei, não consegui achar por que não está no texto. Não, tinha um volume. Hã? Tinha um volume. Talvez fosse separado. Mas, enfim, nesse momento, né, uma avaliação de 76, olhando desde a criação em 69. Eu acho que ele é muito interessante, aqui um objeto de estudo, certamente. Eu não vou fazer, eu só vou chamar a atenção alguns aspectos que me pareceram assim, bem interessantes, 69 a 75, em que, na verdade, tínhamos, né, um universo de 152 estudantes que estavam cursando ou já tinham terminado, mas eu não enfim, a tabela não é boa porque ela mistura as pessoas que tinham duas, mas enfim, mas não importa. E grande parte veio das ciências sociais e da história e depois se difunde, né? E as disciplinas, né, nesse momento já tinham se diversificado muito. Análise política, política pública, relações internacionais, cultura e ideologia política, partidos e grupos de interesse, elites e teoria do Estado na política. Na sociologia, estratificação social, teoria das organizações, sociologia urbana, sociologia rural, relações sociais, sociologia da família e sociologia clínica, que era por conta de Neumann. Enfim, então, era isso 5 anos depois, né, 6 anos, foi feito em 76, mas pegando os primeiros 5 anos,
E tinha, inclusive, informação sobre os docentes, algo que agora a CAPES exige, né? Mas foi uma pesquisa feita, nem todas as pessoas responderam, mas praticamente a metade, né, em 75, se encontrava ou no ensino superior federal ou privado, ou nas instituições públicas e privadas de pesquisa, em que o IUPERJ contribuía bastante. Então, em 5 anos, eu acho que é um crescimento assim, impressionante, né, do ponto de vista não só do número de alunos, do número de professores, a congregação, como nós chamávamos, ou como chama agora, ou staff, chamávamos staff, não é? Não era assim que chamávamos? O staff. Isso tem a ver com a nossa origem também, que eu já vou falar. Carlos Chazembal, César Guimarães, Edmundo Campos, Fernando Ricocheia, Hélio Jaguaribe, Luiz Antônio Machado, eu próprio, Neuma Guiar, Olavo Brasil, Renato Raul Bosque, Simão Schwartz e Vanderlei Guilherme. Depois vieram muitos outros, né, estão citados aqui, enfim, são muitos. Depois vieram Zé Miguel do Carvalho, Elisa Reis, Eli Diniz, Luiz Jorge Werneck Viana, Maria Alice, Renato Rezende Carvalho, a própria Eli, já falei, Ricardo Benzaquem, o Fabiano, o Renato Lessa, enfim, tem toda a relação, foi claro, nem todos estão ao mesmo tempo. Mas o que eu achei mais interessante nesse livro foi o programa de pesquisa que está listado aqui. Claro que são pesquisas que começam entre 64 e 75. E a primeira foi em torno da mesa do Cândido Mendes, lá na Praça 15, onde era... E o Machado participou dessa pesquisa, né? Era uma pesquisa financiada pelo MEC, mas isso antes de em 64, né, pelo MEC, e formação profissional da mão de obra, né? E o que me pareceu muito interessante é que entre 64 e 75 foram 51 projetos, né? E o setor de projetos, né, ele abrigava, sei lá, no momento chegou a ter 20 pesquisadores. Os estudantes vinham, muitas vezes, vinham para o programa de pesquisa e faziam um mestrado. Então, era e depois continuava, enfim. Então, havia o recrutamento também, de alguma forma, se aproveitava, sei lá, não sei esse o termo, daquele pool de pessoas, né, que lá estavam. E o que também é curioso é que são muitas instituições envolvidas. Instituições internacionais, a Neuma era uma das pioneiras, com a CIDA, né, o Canadian Agency, né, eu acho que também a própria Miséria, né, enfim, a Fundação Ford, já vou falar sobre isso, e instituições nacionais que iam, BNH, Embratur, Sudene, né, Secretaria de Educação, CNPq, um Programa Nacional de Treinamento de Executivo, enfim, um grupo. Esse Programa Nacional, PNTE, que eu também fiz pesquisa nesse programa, e tinha uma casa aqui dentro da casa. Aliás, a Neuma também era uma casa dentro da casa, porque ela tinha tantos projetos, né, tantas conexões, e o PNTE, enfim, milhões de pessoas participaram o Edson Nunes, que era o diretor de projeto, enfim. Mas o que é curioso é que, mesmo na ditadura, isso aí estamos falando dos anos 70, né, havia recursos das instituições, da burocracia, né, que é uma coisa, vamos dizer assim, curiosa, né, porque não sei se a burocracia estava se profissionalizando. É claro que ainda não tem a ver com o segundo PNDE, o segundo PND, o Plano Nacional do Gás, Plano Nacional PND, que foi que criou a FINEP, praticamente, e a FINEP aqui está representada por apenas um projeto, né? Mas, de qualquer maneira, havia recursos da burocracia, além de recursos internacionais que
que foram muito importantes, né? E uma diversificação muito grande entre dessas fontes, né? Desse ponto de vista, eu queria falar um pouquinho do papel da Fundação FOR. Quer dizer, claro que é digamos, uma visão pessoal, né, na trajetória institucional do UPERJ, né? A Fundação FOR, ela foi crucial, porque ela fez o aporte inicial para mandar praticamente todo esse corpo docente para estudar no exterior, para se qualificar no exterior. No processo de consolidação, na primeira, formou os professores no exterior, praticamente todo esse grupo inicial. No início do programa, ela pagava os salários, né? Nem tinha carteira assinada nessa época, a gente assinava, enfim, era um certo informal, né? E o apoio à pesquisa nos primeiros 10 anos. Então, esse aporte foi fundamental, porque as pesquisas elas eram complementares, né? O que podia manter, na verdade, se você manter um programa de pós-graduação, você tem de ter garantido o corpo docente, né? E isso foi garantido pela Fundação FOR. E claro que a FOR, né, ela tinha propósito nesse projeto, né? Ela, nesse momento, nos anos 60, final dos 60, a FOR ela tinha um propósito político imediato, que era uma proteção, construir uma proteção à academia com relação ao regime, né? Investir, de alguma forma, proteger núcleos de pesquisa. Ela não fez só isso só no UPERJ, ela fez também no CIESO, que é uma instituição do Uruguai, que praticamente conseguiu sobreviver, porque, na verdade, o que aconteceu no Uruguai, em países como o Uruguai e Argentina, é que houve um exílio, voluntário ou não, muito maior que no caso do Brasil, muito maior, né? Então, praticamente, as ciências sociais elas acabaram na Argentina e no Uruguai. E com o CIESO foi possível manter um núcleo de excelência na área de política. A mesma coisa que ela fez aqui, só que aqui, digamos assim, aqui a sobrevivência não era, quer dizer, sem a FOR, eu acho que teria sido difícil a gente conseguir recursos para manter um corpo de professores trabalhando. Eu acho que seria difícil. Mas, de qualquer maneira, era a FOR que, enfim, os Estados Unidos era visto como o mentor do golpe, e a Fundação FOR americana ajudando a consolidar os programas de ciências sociais, né, como qualquer regime autoritário, ciências sociais era visto como algo subversivo ao regime, ao mesmo tempo propagando a redemocratização. Mas tinha também um projeto político estratégico, né? Independentemente se esse projeto foi intencional, eu acho que havia um projeto, porque ela investiu pesadamente, a FOR, no Brasil, em educação, né? na formação de ciência política e de economia, né? Eu tive vários colegas no meu doutorado que eram um programa de economia, etc. E acho que havia um projeto também estratégico. Qual era esse projeto, né? Era construir uma nova hegemonia nas ciências sociais latino-americanas, que eram ensaísticas e bastante, digamos assim, em que o marxismo, ou neomarxismo, enfim, uma visão não propriamente de ciência política, não era dominante. Eu acho que há um projeto institucional, né, de construir essa nova inteligência, né? E essa dupla feição, né, eu acho que tem de levar isso em conta. Isso, enfim, é parte ela de resistência e dessa mudar as ciências sociais, particularmente na ideia da análise da política, né? Ela, de certa forma, ela contribuiu para a resistência do regime, né? Ela foi importante porque ela criou um núcleo independente de pensamento independente, né, que vai preparar a própria redemocratização, né? Inclusive
mas ela marcou também a FOR e marcou a nós, né? É por isso que os nossos adversários, porque também agora, como eu não vou, já disse, eu não vou ter nenhuma objetividade. Nossos adversários nos consideravam um mestrado da ordem, um mestrado funcionalista. Eu não sei por que nós éramos, mas eu acho que é porque o Fernando Henrique, no livro dele, da Teoria da Dependência, ele pega o Talcott Parsons e fala que era um autor funcionalista. E aí todo mundo repetia, sem nunca ter lido o Talcott Parsons, né? Eu estou dizendo, as pessoas. Enfim. Então, nós éramos um mestrado da ordem, né? Mas eu vejo de novo, consequências não antecipadas, né? Era um projeto estratégico, mas que passava, evidentemente, pelos próprios interesses intelectuais, políticos da FOR, mas passava pela ideia de construir uma resistência dentro do Brasil, uma resistência intelectual, né? Uma resistência que se fazia por via digamos assim, da palavra, né, do envolvimento acadêmico, etc. E eu acho que ajudou a constituir uma frente ampla na sociedade e até, eu diria, no Instituto, que eu acho que, de certa forma, nunca houve uma predominância de uma certa perspectiva, né? É claro que, como a ciência política veio antes, de alguma forma, ela também teve a vantagem com relação à sociologia, né? Por causa dessa dimensão de Virane. Mas eu acho que é importante, né, essa dimensão, essa identidade forte do IESP, em que a luta pela democratização se faz também pela análise, pelo pensamento, pela discussão acadêmica, pelo debate, né? E essa ideia de a gente sempre prezou a ideia de ter uma pluralidade, né, na instituição, né? E isso foi importante, eu acho que para constituir o que eu diria assim a identidade inicial da instituição. E grande parte dos meus colegas da minha geração fizeram teses ou sobre o autoritarismo, né, entender o autoritarismo, ou sobre, de alguma forma, sobre o processo de transição, democratização, né? E acho que dois autores assim que marcam muito esse certo momento da instituição, no âmbito da política. Um deles é o Barrington Moore, né, que, por acaso, também estava na bibliografia deste ano. Parece que tudo... Os céus contribuíram para esse eterno retorno. Barrington Moore, As Origens da Democracia e do Autoritarismo, que foi, né, base de muitos trabalhos de tese, inclusive da Elisa Reis, que vai estar aqui amanhã, e o Olson, A Lógica da Ação Coletiva, né? Porque, apesar de ser digamos, uso da economia política para analisar a política, ele, de certa forma, nos faz entender que a ação política e a ação coletiva não se dá de modo fácil, né? Existe uma série de dilemas da ação coletiva. E, para mim, esses dois livros, acho que marcam um pouco pelo menos para mim, da forma que eu estava vendo, esse início da instituição nesses seus primeiros anos. Não sei se são já estou acabando, tá? Os 10 primeiros, eu não sei, meu Deus. Eu pensei o seguinte: se são 10, é só fazer as contas. Se eu estou desde 50, então a minha idade já está, né? E tem de aproveitar enquanto a gente ainda está aqui, né, para poder falar desse momento. Mas, enfim, eu só queria fazer uma observação um pouco da área de RI, não tanto, né, eu sei que o Carlos amanhã vai discutir sobre isso, mas a questão da FOR, quer dizer, de certa forma foi difícil introduzir a área de RI, mas eu agora entendo, é porque não havia como conectar relações internacionais à ideia de uma carreira, né? Porque não tinha as carreiras universitárias, ainda não existiam, né? E você não tinha também... você tinha a empregabilidade, usando um termo moderno, era pequena nessa área, né? Isso vai ter muito mais depois, né? Mas já no final dos anos 70 e 80, a FOR ela organizou um seminário coordenado por mim, pelo Bernardo Sorge, que foi em Friburgo, em que Gerson Moura, o Hélio Jaguaribe, Pedro Malan, Maria da Conceição, Carlos Estevão Martins. Eu me lembro que a Maria da Conceição ia nos
ia comentar o meu trabalho com o Gerson, aí ele falou, os meninos deixam, vou falar do caso de Estevão Martins. Aí tacou, foi toda... Foi ótimo, salvou pelo gongo. Mas, enfim, esse era um primeiro seminário da FOR para saber sentir, né, o espaço para um programa de RI que ela fará em 79, 80, programa coordenado por mim, onde estava o Alexandre Barros e o Zago Sheibub, e foi por esse programa que a gente pôde trazer o Guilherme O'Donnell, né, para ficar, acho que 2 anos aqui, enfim, que foi um programa de RI, né, e aí, nessa época, já começa a se formar uma certa comunidade, especialmente na Ampox. Eu acho que a Ampox foi fundamental, de certa forma, todos os professores do IUPERJ nessa época, na sociologia e na política, eram coordenadores de GTs na Ampox. Eu era coordenadora de um GT sobre relações internacionais. A Ampox foi uma outra maneira de fortalecer e ampliar esse convívio entre as disciplinas. E há uma particularidade desse convênio, pena que o César não está aqui, que foi o primeiro convênio internacional que quem assinou foi o César, não passou pela Praça 15. Né? Claro, eu concordo com o Derlei, o Cândido Mendes nunca interferiu no que nós fazíamos, mas nós não tínhamos autonomia na gestão, especialmente dos recursos internacionais. E, a partir dessa, simplesmente com a anuência da FOR, né, simplesmente não passou a assinatura, não foi assinado pela... E, a partir daí, né, César Guimarães, que, né, corajoso, né, nós começamos a fazer gestão dos nossos próximos, a não ser os recursos, alguns recursos da Neumann, que ela tinha autonomia, mas os outros, quase todos os recursos, passavam pela gestão da Praça 15. E isso foi um passo, acho que, muito importante para a autonomia da instituição, no sentido, inclusive, financeiro. E, nos anos 2000, aí já num outro contexto bem diferente, né, a FOR, de novo, vai ser importante num grant que eu recebi com a Mônica Hurst para fazer um programa na verdade, um programa de 2 anos, um concurso, e que é curioso também, a FOR sempre teve uma visão muito interessante. Ela delegou a nós a gestão do programa, que a ideia da Ana Tônia, nesse momento, era criar condição, capacitação de gestão de programa de pesquisa dentro das universidades, porque sempre os programas eram gestionados pela Fundação FOR. E ela nos passou essa tarefa, etc., que, enfim, é importante, né? Enfim, eu estou um pouco chamando a atenção desse aspecto, né, do papel da Fundação FOR, que me parece bastante importante, né? Eu acho que digamos assim, já terminando, eu acho que há um aspecto importante no momento da criação do programa que vai marcar sua trajetória, e no sentido de que se torna um pouco a sua marca, né? Mas, primeiro porque, eu estava até discutindo isso antes, né? Ninguém cria a instituição, né? Você cria a instituição, você não pensa na história, né? Você não pensa qual será. Eu me lembro que uma coisa muito característica quando você participa desses momentos, que na criação da Ampox, não foi daqui, ela foi criada por pessoas da nossa geração, né? O Renato é importante, né? Foi uma pessoa importante nisso. O regimento não previa sucessão em caso de morte, porque nós nos consideramos imortais, que só pode ser. Não havia. E a primeiro momento... pois é. O primeiro momento que isso ocorreu foi quando o Olavo faleceu. Enfim, então, essa conjuntura, às vezes, são conjunturas fortuitas. E eu diria que é uma conjuntura crítica, no final dos 69, em que estão presentes a oportunidade, que é o desejo do Cândido Mendes, a ambição do Cândido Mendes de recriar o ISEB, de recriar um espaço de reflexão das ciências sociais, especialmente naquele momento da ditadura, os recursos para tal, né, que foram os recursos da Fundação FOR. Então, essas eram as oportunidades. E a virtude, né? E a virtude era, digamos assim, pessoas, né, os nossos pais fundadores, né, que se aproveitam dessas circunstâncias para criar a instituição, né?
isso podia ter ocorrido e não termos pais fundadores, né? Ou serem outros. Eu digo, essa junção entre a oportunidade, a necessidade e a virtude é totalmente aleatória, podia não ter acontecido. E, evidentemente, os pais fundadores são César Guimarães, é pena que eu queria fazer uma homenagem a ele, que não está presente, e o Vanderlei Guilherme, né? Que marcaram profundamente a nossa identidade institucional, para o bem ou para o mal. Enfim, não vou discutir isso. Mas marcaram a trajetória do Instituto, né? Eu acho que tem de ser levado isso em conta. Me disseram para fazer um relato do fundo da alma, então, por isso que eu estou me sentindo à vontade. Eu não sei exatamente, até que cheguei a perguntar ao Luiz Augusto quem tinha feito a concepção do programa de pós-graduação, dessa forma, e ele me disse que tinha sido Bolívar. Mas o Bolívar não foi uma liderança, não foi. A liderança inicial da trajetória foram esses dois intelectuais, né? O César, que todo mundo conhece, né? Mas era importante, porque o seu espírito crítico, ele desconfiava e desafiava qualquer consenso, qualquer conceitos, né? Ele tinha sempre essa coisa de nos colocar contra a parede, né? Os conceitos, né? Especialmente dada a nossa carga, vamos dizer assim, norte-americana, do ponto de vista da fundação. E o Vanderlei, né? Que o Vanderlei desafiava o status quo a todo momento. Ele revirava o Instituto ao avesso, né? Colocava, muitas vezes, criava conflitos, né? Entre professores e pesquisadores, enfim. E a ideia sempre da inovação. E nós, de certa forma, nós fomos, assim, vivíamos muitas vezes em revolução permanente, né? E alguns desses conflitos construtivos, outros destrutivos, etc. E aí, o que eu acho, que eu gostaria de chamar a atenção é que, e vou usar, inclusive, o uso que o Jairo Sheibub, que, para quem não sabe, é irmão da Angelina, mas ele trabalhou comigo durante muitos anos, agora ele mora nos Estados Unidos, acabou fazendo o doutorado nos Estados Unidos, mas fez o mestrado aqui. O conceito que ele usa, que ele faz uso do carisma, do Weber, analisando a formação do Instituto Rio Branco, do Itamaraty, o que ele chama o momento carismático, né? E o papel do Barão do Rio Branco nesse momento. Então, eu diria que o nosso momento carismático, o Barão do Rio Branco foram dois, Vanderlei e César, né? Porque nessa coisa de construir, desconstruindo, isso vai marcar profundamente a nossa trajetória, especialmente nesses primeiros anos, a ideia da urgência da inovação acadêmica, intelectual, a mudança das regras de jogo da pós-graduação. O regimento era um livro aberto, o César estava sempre construindo, igual o tapete de Penélope, estava sempre construindo as regras da instituição, era o regimento, né? Mas isso, evidentemente, a consequência das lideranças carismáticas é desorganizar a instituição, mas, ao mesmo tempo, eu acho que enfraquece a cultura organizacional no sentido do apego à formalização, às regras, né? As regras, e gera uma excessiva informalidade institucional, que eu acho que foi durante muito tempo uma característica da casa. Quer dizer, não ter documentos é parte do contexto político, é parte do contexto de repressão, mas é parte também dessa revolução permanente que habitava a cabeça, né, e a ação, né, e nós eram lideranças verdadeiras, né, esses dois lideranças, né, carismáticas, e claro que não havia CAPES, vai depois, e a entrada na UERJ é um mundo absolutamente desconhecido para muitos de nós, que nunca, né, tínhamos, enfim, sempre enfrentamos. Então, eu acho que, para mim, e já termino aqui, o desafio, né, tem sido como manter, né, esse impulso transformador, né, essa criação destrutiva. Muitas vezes, quer dizer, eu sou acusada de ser uma das viúvas do IUPERJ, acho que deve ter sido por isso que me convidaram para ser nessa primeira mesa, né?
Mas eu acho que há sempre o problema da institucionalização, da rotinização do carisma, né? Como é que você faz para continuar inovando, mesmo que seja na margem, né? Agora num contexto de restrição muito maior, seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista, especialmente do ponto de vista político, né? Que parece aí que, digamos, seria até maior do que o desafio que nós enfrentamos. Mas, enfim, mas se a gente sobreviveu, por que não vai continuar sobrevivendo em novas... Né? Eu acho que tem esse lado que eu diria que isso aí sempre foi uma coisa... Nossa capacidade, talvez esse espírito que os pais fundadores também deixaram, é um espírito de se adaptar rapidamente, né? E, de alguma forma, fazer, desculpa a expressão, do limão uma limonada. Né? E eu queria, então, terminar agradecendo a todos que participaram da nossa trajetória, dos 50 anos do UPERJ-ESP, né? E que eu, né, tenho uma enorme identificação, né? Eu também estou fazendo 50 anos, digamos assim, não, 50 anos de carreira. Né? Os professores atuais, os professores que não estão mais aqui, né? Amigos, né, como Olavo, né, amigo Edmundo, Carlos, enfim, pessoas muito ligadas a nós, né, e os que vieram depois, os funcionários, e eu queria singularizar a homenagem na pessoa do senhor Henrique, que nenhum de vocês deve conhecer, certamente Charles e Neuma conhecem. O senhor Henrique trabalhava na secretaria, na Secretaria-Geral, e ele, além de ser uma excelente pessoa, ele formou o nosso querido Silvinho, que é um... Eu disse ao Silvinho hoje, nós somos um dos que restaram dos primeiros 10 anos. Ele foi o formador do Silvinho. E aos estudantes. E aí eu queria saudar, eu vou discordar hoje que a primeira dissertação de mestrado foi do Renato. Até pode ser, mas eu acho que foi da Eli Diniz. E, me desculpe, Renato, ladies first. Então, queria saudar Eli Diniz, a nossa primeira dissertação de mestrado, e a Ângela Castro, primeira tese de doutorado. Assim, eu salvo esse universo que eu não sei o tamanho, eu espero que com o seu projeto, o projeto dos 50 anos, eu tenho ideia da dimensão, porque eu não tenho ideia de dimensão, do UPERJ, e agradecer o convite e, de novo, dar os parabéns aos organizadores dos 50 anos, né, os estudantes, o Luiz Augusto, né, porque realmente hoje de manhã foi uma coisa muito espetacular. Enfim, muito obrigada. Então, continuando aqui com a coisa da institucionalização, as regras, as formalidades. Não é? Eu agradeço muito a professora Maria Regina pela palestra que foi não só ilustrativa, foi esclarecedora. Né? E passo a palavra para a professora Neuma Aguiar, professora emérita da Federal de Minas Gerais, e nossa ex-professora, e até onde eu soube, sei e vi pelas ementas, é fundadora do programa de Sociologia da Casa. Tá? Tenho muito prazer em conhecê-la, professora. Obrigada. Vou falar sobre a minha experiência na primeira década da pós-graduação do antigo UPERJ. Eu terminei, primeiro falar da minha trajetória pessoal, para vocês poderem situar a importância dessa instituição na minha vida acadêmica. Eu terminei o curso de pós-graduação em História na PUC do Rio de Janeiro, em 1962. Aí eu comecei a me interessar por pesquisa, mas, desafortunadamente, os cursos de História não transmitiam essa experiência. Então, pelo menos o que eu participava, que foi na PUC do Rio, não oferecia
uma instrumentação para que você pudesse desenvolver uma produção de conhecimentos baseada em pesquisa. E eu, então, procurei a Fundação Getúlio Vargas e participei de 2 pesquisas com o professor Glaucio Soares e o professor visitante naquela instituição, que era o professor Joseph Call, sociólogo da Washington University em St. Louis, nos Estados Unidos. A pesquisa do professor Call versava sobre estratificação social e a do Glaucio era sobre comportamento político no estado da Guanabara. Então, essas pesquisas faziam parte de um treinamento que eu recebi, que era a formação de pesquisadores em sociologia e política. E foi uma adaptação grande ter saído daquele curso eminentemente discursivo e passar para uma outra experiência que enfatizava a prática da pesquisa, a metodologia. Então, nós tínhamos aulas de metodologia de pesquisa, aula de estatística, uma concepção mais norte-americana, que se oferecia a ser a parte da instituição universitária, e foi aí que eu comecei a ganhar experiência e a me identificar muito com a pesquisa em ciências sociais. E também a aplicação da metodologia de survey, uma ênfase que eu mantive durante o resto da minha vida. Com essa formação, eu me candidatei a uma bolsa de estudos pelo IBEU, Instituto Brasil-Estados Unidos. Antigamente, você queria estudar no exterior e tinha que fazer aquele exame para se candidatar a bolsas que eram oferecidas pela Comissão Fulbright. Eu ganhei uma bolsa de estudos para a Universidade de Boston e recebi o título de mestre depois de 1 ano cursando aquela universidade. Aí eu quis continuar a estudar em nível pós-graduado e me candidatei para a Washington University em St. Louis, onde o professor Joseph Call era um pesquisador eminente. Fui aceita e tomei cursos de formação de 63 a 66 naquela instituição. Aí voltei para o Brasil e consegui concluir a minha tese de doutoramento em 1969, sobre a mobilização e burocratização da classe operária no Brasil de 30 a 64. Então, eu buscava um programa de sociologia ao qual eu pudesse me vincular, mas ainda tinha aquela dificuldade com o próprio conceito de sociologia. Era difícil em termos políticos, naquela época, abrir um curso de sociologia.
Sendo assim, eu comecei a trabalhar com os antropólogos e, aos poucos, nós pensávamos em criar o nosso programa de sociologia. Aliás, a maior parte dos professores lá eram sociólogos, mas era um curso de pós-graduação em antropologia. Então, o programa de antropologia, infelizmente, foi liquidado. O diretor do programa se mudou para Brasília, tentou levar os professores para lá. Um empreendimento muito difícil. E eu fui procurar outro lugar. E acabei aqui, começando o programa de mestrado em Sociologia, junto com o Carlos Rasenbaug, que era especialista em relações raciais, Fernando Uricocheia, que era mais voltado para a teoria sociológica, o Edmundo Campos Coelho, sociólogo mineiro, especialista em sociologia das organizações e criminalidade, que oferecia esses cursos aqui. E nós, então, devo falar ainda do Nelson do Vale Silva, que dava parte de metodologia de pesquisa aos candidatos à formação sociológica. Então, nós compusemos o núcleo inicial do programa de mestrado em Sociologia. Veio participar também Luiz Antônio Machado da Silva, também juntou-se ao programa. E aí nós começamos o mestrado em Sociologia ao lado do mestrado em Ciência Política, formando alunos de pós-graduação nas duas áreas, que podiam também ser tomadas ou como concentração maior ou como concentração menor. Os programas de doutorado tiveram início muito posteriormente. Então, para mim, houve um momento muito especial nessa participação no IUPEST, no início da minha participação. Isso consistiu na organização de um seminário internacional, denominado A Mulher na Força de Trabalho na América Latina. Isso ocorreu no final de 78. Nós estávamos considerando que haviam dificuldades num desdobramento dos censos que apresentassem para a sociedade, então, um retrato da participação das mulheres. E achávamos também que podíamos enfatizar mais a pesquisa, incorporando a participação da mulher. Eu mesma, quando estava obtendo a minha formação na Fundação Getúlio Vargas, fui participar de uma pesquisa sobre comportamento político, e a instrução era para fazer a amostra, mas as perguntas eram orientadas para o chefe do domicílio. E, assim, desconhecíamos a participação política da mulher se olhássemos apenas para aquela pesquisa. Então, foi no final de 78 que organizamos esse seminário, A Mulher na Força de Trabalho na América Latina, foi no Hotel Glória, e conseguimos o apoio fundamental do Ministério da Educação,
através da doutora Ecilda Ramos de Souza, que dirigia o Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional. E eu fui apresentada a ela por Rosemary Muraro, da editora Vozes, que, subsequentemente, publicou os resultados do seminário, no livrinho que tem aqui na biblioteca, A Mulher na Força de Trabalho na América Latina. Então, eu devo dizer também que, quando eu organizei esse seminário, havia, assim, era uma vontade de abertura. Não era uma abertura ainda, mas uma vontade de abertura política aqui no Rio de Janeiro. E o seminário, A Mulher na Força de Trabalho, capturou a imaginação das pessoas. Então, muita gente queria participar. Foi até uma dificuldade por causa disso, que nós queríamos um seminário acadêmico com contribuição de pesquisas, mas havia muita gente que queria estar ali para ouvir, para aprender, muito mais do que nós podíamos realmente acolher, em termos de espaço. E também havia muitas fontes de financiamento oferecendo recursos. Além da contribuição substantiva do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional, eu recebi aqui, nessa casa, visitas de representantes dos consulados dos Estados Unidos e do Canadá, e queriam oferecer patrocínio. Ouviram falar do seminário, acharam interessante e queriam patrocinar. E eu aproveitei e pedi recursos que trouxessem Junash e Helen Safá, duas antropólogas que conheciam bem as pesquisadoras latino-americanas. Elas tinham organizado um seminário em Buenos Aires, e eu pedi que eles apoiassem a vinda dessas pesquisadoras, e também Eleonora Sebotarev, que era de origem paraguaia, mas era radicada no Canadá, e tinha grande experiência de pesquisa no México, Brasil e Venezuela. Então, podemos reunir assim, um grande conjunto de pesquisadoras e pesquisadores importantes que contribuíram para o seminário e deram muita visibilidade ao nosso programa de pós-graduação aqui do IUPERJ, do IESP. Bom, os resultados do seminário tendo sido publicados, então, isso também atraiu interesse internacional. E eu fui convidada para oferecer um curso que se denominou Women in the Labor Force in Latin America, na Universidade do Wisconsin, que, naquela época, ela sediava o programa de sociologia que era melhor avaliado nos Estados Unidos. E esse programa ele foi repetido 3 vezes, com o formato de curso de verão, formato norte-americano de curso de verão, que são cursos intensivos, oferecidos diariamente, e que geralmente são conduzidos pela manhã e pela tarde, né? E reúnem, então, uma quantidade de bolsistas. Nós conseguimos bolsas também para participantes de
estudantes em universidades norte-americanas que estivessem trabalhando com o tema a mulher na força de trabalho em diferentes países da América Latina. Mas também estendemos para quem estivesse trabalhando o mesmo tema na Ásia e na África. E conseguimos até levar uma estudante daqui, a Jenny Weitzman, né, que foi participar lá também. Conseguimos essa abertura para incluir também pessoas que estavam vinculadas em programas brasileiros. Então, nós conseguimos trazer estudantes africanos e latino-americanos para realizarem um estágio aqui e participarem de algumas atividades de pesquisa, realizando observações no campo, no Norte Fluminense, o uso do tempo por trabalhadores e trabalhadoras que residiam em uma plantação canavieira no Norte Fluminense. A ênfase do trabalho de campo consistia na enumeração das atividades geradoras de renda para o domicílio. Foi um exercício grande, porque algumas das pessoas só falavam inglês e foram introduzidas ao português aqui no Brasil e aprenderam muito com a observação de campo também, porque elas tinham que estar em comunicação de alguma maneira. Mas, pensando bem, né, foi um desafio grande, mas que acabou dando certo e deu muita visibilidade também a esse programa. Aí, quando terminamos esse trabalho, aí voltamos exclusivamente para a formação do mestrado em Sociologia e Política. Eu atribuo muita importância pessoal ao tempo que eu participei das atividades de ensino e pesquisa aqui dessa casa. E sou muito grata pelo período que eu vivi aqui, todas as experiências que eu pude fazer, que posso dizer isso também a favor do professor Cândido Mendes, nunca botou obstáculo algum, e os meus colegas sempre se entusiasmaram em participar e em colaborar quando possível. A própria Maria Regina aqui, né, Regina, colaborou com um dos grupos que veio oferecendo cursos, entre outras atividades. Finalmente, eu comecei a ficar preocupada com o meu futuro, quer dizer, a condição atual em que eu vivo, e achei que seria importante para mim fazer um concurso para uma universidade pública. Aí prestei concurso para a Universidade Federal de Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Aqui era o paraíso dos professores oriundos de Minas Gerais. Tinham muitos que eram provenientes de lá. E tiveram muitos alunos de lá aqui também. E eu, sem conhecer ninguém, em Minas, resolvi fazer concurso. Aí fui admitida. E eu me transferi para Belo Horizonte em 1996 e fiquei lá até me aposentar. Então, eu acredito, quer dizer, eu procurei manter uma relação aqui com o IUPERJ,
recrutando professores e alunos que quisessem colaborar com o programa intensivo de verão. Isso aqui, inspirada por aquele programa norte-americano, também achei que era possível, durante o meio do ano, oferecer um programa intensivo de treinamento e metodologia para estudantes de todo o Brasil. Conseguimos bolsas para a manutenção das pessoas e recursos para o pagamento de professores. Então, embora eu estivesse em outro espaço institucional, eu procurava acompanhar e colaborar com o IUPERJ, mantendo laços com uma instituição que tem uma fundamental importância na minha história acadêmica e a quem sou muito grata, aqui agora enquanto IESP. Muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo ao professor André Maguiar e passo a palavra para o nosso eterno diretor da Dados, Charles Peçanha. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito o convite para estar aqui presente mais esse aniversário do programa de pós-graduação do IUPERJ. Como eu já falei em outras ocasiões, agradeço aqui fundamentalmente aos jovens e ao Luiz Augusto e sua garotada aí, pela construção dessa festa, dessa bela festa. Eu já falei isso uma vez e repito que é preciso pensar, refletir sobre a importância desses institutos isolados no período ditatorial. Para vocês terem uma ideia, todos os primeiros 8 secretários gerais da ANPOX, mais ou menos 8, vieram desses institutos, não vieram das universidades públicas. IUPERJ, SEDEC, SEBRAP e IDESP. Os 2 primeiros são daqui, Olavo e Renato, secretário-geral da ANPOX. Depois, o Regis. Da mesma maneira, pessoas do SEBRAP e do IDESP. Mas desses institutos, o único que tinha docência era o IUPERJ, que fundou, formou a docência de ciência política, depois de sociologia, nessa data de 50 anos que nós estamos comemorando nesta semana. Bom, eu queria falar 5 minutos sobre o período em que o IUPERJ foi fundado, o período que o IUPERJ fundou os cursos, mais 5 minutos sobre a minha condição de estudante, a minha expectativa quando cheguei aqui para fazer o mestrado, e depois 10 minutos sobre a revista Dados. Vamos ver se eu consigo. 1969 foi o ano da ressaca. O ato institucional número 5 é de dezembro de 68. 13 de dezembro de 68. Em janeiro, as coisas começaram a funcionar, logo depois do Ano Novo. Foi o pior momento republicano da história do Brasil. As pessoas falam muito no AI-5, mas durante o ano de 69 nós fomos até o ato institucional 17. Todo mês tinha ato institucional. Os novos atos revigoram punições e cassações de mandatos, eleições de municípios sob intervenções, afastamento do vice-presidente da República. O vice-presidente da República era o Pedro Aleixo, político mineiro da UDN, da Arena, e Pedro Aleixo seria o sucessor natural do Costa e Silva. E Costa e Silva teve uma trombose, sabia-se que ele ia morrer, então não podiam deixar o Pedro Aleixo assumir.
É conhecido até na história como nós temos Pedro I, Pedro II, e ele seria o Pedro Zero. Defendeu a ditadura o tempo todo, mas na hora de ascender foi cassado. Criação da pena de banimento. Olha, o Brasil teve uma pena de banimento, porque aqui na Rua Marques foi sequestrado o embaixador americano Charles Elbrick e foi exigido em troca a libertação de alguns presos políticos. Esses presos foram para o exterior, mas também foram banidos. Criação da pena de morte. Não deu tempo de matar o único condenado à pena de morte. Vacância do cargo de presidente, devido à doença do Costa e Silva. Transferência para a reserva de militares que atentarem contra a coesão das Forças Armadas. Os chamados revolucionários sinceros, porém radicais, porque haviam dois grupos disputando a sucessão do Costa e Silva, que momentaneamente foi substituído pelos 3 ministros militares, né? Mas teve uma eleição no Conselho de Segurança Nacional, mas havia sempre um candidato nacionalista, Albuquerque Lima ou outro, que entrava no páreo, lá no Conselho de Segurança Nacional, para disputar a presidência. Eles chamavam de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, né? Os processos sucessórios dentro das Forças Armadas. Decretação da nova Constituição. O Congresso estava fechado. Durante todo o ano de 69, o Congresso ficou fechado. O Congresso, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais. Então, o presidente Médici foi eleito, o general Médici foi eleito pelo Conselho de Segurança Nacional. Obviamente, né? Porque o parlamentar fechado. Pois exatamente nesse ano, esses nossos pais fundadores tiveram a coragem de criar os cursos do IUPERJ, né? O ano exatamente que nós sentimos a carga pesada do Ato Adicional número 5 e a promulgação de novos atos. Não poderia haver pior momento para a criação de um programa de pós-graduação em ciência política e logo depois em sociologia. Engraçado que não se falava muito da ciência política, não, mas a sociologia era execrada. A profissão não era regulamentada. Nós que nos formamos em sociologia, eram vistos na rua, vocês não têm diploma, né? Porque o governo não queria dar diploma, regulamentar a profissão. Mas exatamente, e o primeiro editorial da Dados faz isso, eu até pensei que fosse do César, mas ele me corrigiu, disse que foi do Cândido Mendes, dizendo que a tendência dos regimes autoritários era o enrijecimento das ciências sociais. O resultado foi o oposto. A pós-graduação do IUPERJ contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento autônomo das ciências sociais e construiu um acervo inestimável de conhecimento sobre instituições políticas e sociais no país. Tornou-se centro de excelência e referência nas ciências sociais brasileiras. Seus professores, pesquisadores, exerceram e exercem altos cargos de liderança acadêmica e política. Seus ex-alunos vêm dando contribuições significativas à docência e à pesquisa acadêmica em várias instituições do país e às administrações pública e privada. Na gravação que os colegas me solicitaram aqui, eu chamo a atenção para a coincidência entre os 50 anos do AI-5 e os 50 anos dos cursos do IUPERJ, a Dados é mais antiga, né? Criamos um instituto, depois um curso para Dados. A Dados é mais antiga, a Dados fez 50 anos em 2016, mas também é o período da criação do SEBRAP, vocês viram agora as comemorações de 50 do SEBRAP, e ano passado, do DCP e do Museu Nacional, né? Foi comemorado, inclusive, péssima maneira, os 50 anos, lamentavelmente, os 50 anos do Museu Nacional. Dirijo essas primeiras palavras, sobretudo aos pesquisadores mais jovens, para sugerir que uma das boas maneiras de enfrentar o arbítrio é entendê-lo e fornecer subsídios para o seu combate.
Foi o que essas instituições fizeram, e particularmente o IUPERJ fizeram nesses últimos 50 anos, nesse aniversário, nessa comemoração conjunta, com o maior instrumento de arbítrio que nós conhecemos, que foi o Ato Institucional número 5 e seus filhotes. Então, o resultado foi uma luta, uma bela luta, a construção de um entendimento, de uma nova ciência social brasileira, como minhas duas colegas chamaram a atenção aqui, colocando uma separação entre a ciência social que se fazia na maior parte do país, às vezes, que era um trabalho profundamente ensaístico. Agora, falar como aluno. Cheguei no IUPERJ em 76, meio amedrontado, era visado politicamente, tive algumas prisões rápidas, né? Uma não tão rápida, nos quartéis militares de Niterói. Fui presidente de diretório acadêmico e ocupei depois a direção provisória do Diretório Central dos Estudantes e tive uma vida marcada na cidade. Chegando no IUPERJ, a chegada no IUPERJ foi muito boa. O IUPERJ era uma instituição aparentemente acanhada. Eu já peguei aqui na Rua Paulino Fernandes, localizado em um pequeno edifício residencial da Rua Paulino Fernandes, até logo depois, 3 anos depois, a transferência para essa casa que nós encontramos até hoje. A ditadura obrigava todos os níveis de educação a ter um curso moral e cívica, e, no caso do ensino superior de pós-graduação, estudos brasileiros. O coordenador desse curso, me lembro, Renato Bosch, recém-chegado dos cursos, doutorado, teve uma ideia brilhante. Ele convidou vários professores e pesquisadores para expor suas pesquisas, né? Me lembro do trabalho, a tese de doutorado do Otávio Velho sobre capitalismo autoritário. Aliás, foi através dessa tese que eu vim conhecer Barrington Moore também. Me lembro do trabalho do Elgio Trindade sobre o integralismo, um trabalho feito na França. E me lembro particularmente de outro trabalho muito interessante de uma saudosa colega, Marisa Correia, da Unicamp. Trabalho lindo, um trabalho de mestrado, que ela fazia uma análise de representações de padrões masculinos e femininos, analisando 7 casos de assassinatos de homem contra a mulher e de mulher contra o homem, né? Assassinatos de cônjuges. Muito bom o trabalho da Marisa Correia. E eu tive a oportunidade, acho que com Edson Nunes depois, eu fui do comitê editorial da editora Graal, de publicar esse trabalho, Morte em Família, que saiu como livro na Graal, uma tese de mestrado. A tese de doutorado dela foi sobre o tema. Então, eu quis puxar na memória outros trabalhos, mas era muito... Foi você falou de transformar o limão numa limonada, né? Foi exatamente isso, pegar os estudos brasileiros e realmente discutir problemas brasileiros em cima de trabalhos que exatamente tratavam desses problemas brasileiros. Havia um clima de solidariedade muito grande e um clima de debate muito intenso. Embora Regina tenha sido muito feliz em falar um pouco da atmosfera da época, é uma atmosfera irrespirável, né? Você pode ser condenado por um crime pretérito. De repente, o ato institucional vinha condenar coisas que tinham acontecido, que você tinha feito, numa época que não era considerada ilegal, mas era o crime pretérito, típico das ditaduras. E havia também uma universalização da suspeita. Isso nos acompanhou mesmo depois da revogação do AI-5 pela emenda Portela. Nós passamos a ter vigia aqui nessa casa, já nos anos 80, exatamente pelas bombas que atacaram as bancas de jornais, atacaram a OAB, atacaram a Câmara de Vereadores, a morte de Dona Lida, né? Uma coisa aberta, né? E hoje, inclusive, o autor intelectual disso é toda hora homenageado aí pelo presidente da República, né? Que pretende Suadizana, que represente todos os brasileiros. Mas
esse ar pesado da universalização da suspeita, esse medo de qualquer pessoa nova que chegava era importante. Mas nada disso impediu a liberdade de curso, a liberdade de debate. Esse curso de estudos brasileiros foi apenas um exemplo do que se fez aqui em termos de debate. Era lindo. Era uma Disneylândia para quem gostava de política. Eu me lembro do 6h30, que eu organizei como aluno, e outros colegas, né? E que foi uma série, a primeira série de debates públicos que teve no Rio de Janeiro sobre política. E nem o Casagrande tinha feito isso, que era aqui, mas enchia até lá fora. Não tinha telão, mas tinha alto-falante, ainda não tinha telão nessa época, não. Casa cheia, e nós trouxemos aqui várias pessoas, muitos outros depois políticos conhecidos, Fernando Henrique, Verfol, Bolívar, o Conceição, o Luiz Alberto Bahia, o próprio Vanderlei. Então, foi um período de debate muito intenso e muito bonito aqui dentro dessa casa. Também lembrar que eu fui alvo da solidariedade dos colegas, alunos e professores. E, com isso, havia uma seleção para professores da Cândido Mendes aqui. Os professores da Cândido Mendes, Sociologia e Ciência Política e outras matérias afins, eram selecionados entre os alunos do mestrado. E eu fui selecionado professor primeiro de Sociologia e depois de Ciência Política no curso de Direito, lá na Cândido Mendes de Ipanema. E foi muito bom, foi muito interessante. De lá, eu fui convidado para ser editor da revista Dados. Aí começa a melhor parte da história. Exerci essa tarefa por 3 décadas e ainda hoje milito na Dados. Agora na condição de foca do Breno, do Carlos Ribeiro e do Luiz Augusto, meus editores-chefes, e eu sou um mero foca aqui da reunião dos meus amigos. Sobre a Dados, os anos dados, escrevi um artigo de depoimento no número comemorativo dos 50 anos, volume 60, número 3, separado por fases da revista, fases divididas por periodicidades. Semestral, a primeira fase da revista, quadrimestral, trimestral. Hoje nós estamos aí inovando num termo de publicação imediatas, então não existe nem mais a periodicidade trimestral. Como sempre, a Dados está rompendo e inovando. Ressalto ainda, como representante do UPERJ, a minha participação na criação do BIB. Fui para um grupo de trabalho da Biblioteca Nacional, substituí o Olavo, ao lado de Gilberto Velho, Lúcia Lippe e a Idildo, da Fluminense, para fazer um projeto para gastar uma verba da Fundação Ford em torno de $60 mil. Todo mundo queria comprar dinheiro para as bibliotecas, e eu apresentei com Lúcia Lippe o projeto, depois de muitas recusas, o projeto do BIB. E esse projeto foi aprovado e o BIB se transformou num suplemento da Dados, o que ajudou, inclusive, materialmente a Dados, que vivia sempre, né, do repasse de recursos da Praça 15, que nem sempre chegavam no prazo e atrasavam muito a revista. Minha participação também na ABEC, representando o UPERJ e a Dados, onde me tornei o único presidente de Ciências Sociais. Todos os outros presidentes da ABEC são membros da área biomédica. Minha participação no Cielo. A Dados foi a única das primeiras 11 revistas, a única de ciências humanas a fazer parte do conjunto das primeiras 11 revistas. Além disso, participei do conselho editorial do CNPq e da FINEP. E Dados, logo, fez parte dos indexadores mais importantes do mundo internacional da ciência, com relevância para o Web of Science, desde os anos 80. E também conseguimos inovar fazendo o uso sistemático do processo de revisão por pares para a inclusão de artigos.
Eu digo sistemático porque é muito fácil fazer o uso de revisão por pares para os de fora e não para os de dentro. Não, nós fizemos o uso sistemático para todos os artigos da DADO, né? Isso vem sendo respeitado desde sempre. Sugiro, quando o homem começa a se mexer, porque você chegou em 15 minutos, 20. Sugiro a leitura do volume 60, número 3, para quem quiser conhecer um pouco mais da história da revista, que conta com uma bela introdução do então editor Breno Bringel, um estudo cienciométrico de Luiz Augusto, João Félix e Fernando Guarnieri, poucas vezes feito na área de ciências humanas, são estudos mais publicados nas áreas biomédicas e tecnológicas, principalmente biomédica. Um outro sobre a ciência política publicada na DADO nos primeiros 10 anos do professor Christian. Podia até falar mais desse artigo, mas o tempo já está passando. E também um trabalho sobre a sociologia e a ciência política na DADO, de André Botelho e Lucas de Carvalho. Eu queria também mencionar aqui que a DADOS foi um trabalho coletivo. A DADOS deu certo no IUPERJ, primeiro porque havia, dentro do projeto inicial da DADOS, do IUPERJ, obviamente que a DADOS veio antes, mas a edição de uma revista acadêmica, não é verdade? O cargo de editor, que era um cargo de professor em tempo parcial, pago, remunerado, nas reuniões do staff e do conselho diretor da casa. Atraso da DADOS era confusão na reunião do conselho diretor. Então, foi muito importante. Os professores e pesquisadores do IUPERJ foram os primeiros revisores, pareceristas, né, avaliadores da revista, e isso foi muito importante. Além da biblioteca do IUPERJ, o IUPERJ teve, certamente, uma das melhores bibliotecas de ciências políticas e sociologia, de ciência política e sociologia. Me lembro como fazia o doutorado na USP, eu levava da biblioteca do IUPERJ a cópia dos textos para os colegas da USP, a pedido do Carlos Estevam Martins, porque havia uma literatura muito nova, recente, uma compra de livros muito grande. Infelizmente, parece que parte desses livros nós já não temos mais. Mas foi muito importante minha participação na DADOS. Eu, 40 anos praticamente dentro dessa casa, eu me lembro que o Breno brincava, 50 anos da DADOS e 40 anos do Charles como editor. E foi muito importante também desfrutar da amizade dos colegas. Confesso para vocês que não consegui reproduzir as amizades que formei aqui em outros lugares que eu fui trabalhar. Foi muito importante. Mais uma vez, agradeço muito, mas muito mesmo, o convite de vocês para participar desse evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Charles. A gente ainda teria 10 minutos, mas eu fui instruído a deixar as pessoas irem tomar cafezinho ao banheiro e comer um biscoito. E é isso que eu vou fazer agora, usando o meu poder discricionário do AI6 aqui. Está na moda. Muito obrigado, gente. Obrigado pela mesa.